E aí, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai continuar com o volume 1, capítulo 5. Essa é a terceira parte e a gente vai fazer um vídeo falando sobre o segundo caso que o Jung narra, né, sobre esses pacientes com a distimia maníaca, né? Vamos começar do começo. Essa jovem da qual o Jung vai tratar, ela veio de uma família que tinha ali um contexto onde o pai ele tinha um vício com bebidas, inclusive ele acabou morrendo no final das contas, isso quando ela já era mais velha, de cirrose. A irmã dela, que é uma meia-irmã no caso, tinha epilepsia, que no caso, nessa época, era entendida como um tipo de histeria, né? Então ela tinha tendências ali à inferioridade psicopática da qual o Jung fala nos vídeos anteriores e no começo do texto, né? Ou seja, uma fragilidade psíquica advinda da hereditariedade dela. Ele vai dizer que na vida, né, no começo da vida dela, quando ela era uma jovem, ela tinha uma tendência a ser muito inteligente, muito positiva, ela era assim uma criança muito ativa, ela tinha boas notas inclusive em relação ao comportamento dela, mas aos 16 anos ela largou a escola para tentar virar costureira, né? Ela foi aprender com a meia-irmã dela esse ofício da costura, ela passou 2 anos, né, com a irmã dela aprendendo basicamente esse ofício, e durante esse tempo basicamente ela trabalhava muito pouco, se dedicava muito mais à leitura do que ao trabalho, e por isso mesmo a irmã dela brigava muito com ela, tinha muitas situações ruins, e ela decidiu largar esse emprego com a irmã e foi para outro lugar. Nesse outro lugar, ela passou 9 meses e rolou as mesmas questões, né? Ela trabalhava muito pouco, lia muito e não se dedicava, por isso ela acabou indo embora novamente. Ela se mudou para Genebra e lá ela encontrou um trabalho de aprendiz de costureira. Nesse lugar ela conseguiu de fato passar 1 ano trabalhando, aparentemente ela se desenvolveu mais e conseguiu trabalhar de fato, mas ela decidiu voltar para casa no fim desse 1 ano. Nesse período que ela voltou para casa, ela não trabalhava, mas ela arranjou um emprego depois de algum tempo de camareira, né? Então ela arrumava casas e etc. E ela começou a gastar muito do dinheiro dela com doces. Ela passou a ter um certo tipo de vício com doces. E mesmo depois de enjoar desses doces, ela ainda os comprava e dava para as crianças na rua. Esse era o prazer dela, né? Ela, para isso, começou a pegar empréstimos e outras coisas. E ela pedia dinheiro para as pessoas, ela extorquia a irmã para conseguir esse dinheiro para comprar esses doces. Então é como se fosse um vício de fato, né? Durante esse período, um parente dela veio visitar, né? Veio da América para visitar e ela meio que forçou esse parente a levá-la junto para a América. Ela foi para a América com esse parente, durante 4 semanas ela não fez nada e ficou vivendo às custas dele. Depois disso ela arranjou um emprego em uma loja, ficou apenas 4 dias nessa loja e desistiu. Ela basicamente ficou trocando de emprego várias vezes, até que ela encontrou um emprego que ela gostava, que era dama de companhia. Ela ficou durante 1 ano nesse emprego de dama de companhia, né? E por fim ela acabou adoecendo e tendo uma úlcera. Por conta dessa úlcera, ela teve que voltar para casa. Ela voltou para a Alemanha. Quando voltou, ela arranjou outros empregos, né? E ela ficou algum tempo trabalhando como doméstica quando ela voltou. E nesse período ela se relacionou com o filho de um vizinho, né? E o Jung vai se referir a esse rapaz como um depravado. Aparentemente ele não trabalhava, não fazia nada e vivia basicamente bebendo e na noite. Ela passou a, de alguma forma, bancar ele, né? E voltou àquele velho comportamento de pegar empréstimos e deixar para o pai e para a mãe pagarem. E para a irmã, no caso, não a mãe, né? E por isso, eles dois acabaram decidindo internar ela numa clínica onde se usava orações para curar as pessoas. Ela ficou 6 meses internada nessa clínica de orações, e quando ela saiu de lá, ela arranjou outro emprego. Ficou 4 meses nesse novo emprego trabalhando e arranjou um outro relacionamento. Ela basicamente voltou a essa atitude de trocar de empregos e etc., e com esse outro relacionamento ela teve a mesma atitude que ela tinha com o outro rapaz. Ela basicamente bancava ele, né? E agora eles também eles viviam em concubinato, que o Jung vai dizer, né? Eles basicamente viveram uma vida de brigas, né? Eles brigavam, terminavam, voltavam. Ela continuava nessa de trocar de emprego sempre que possível. Ela nunca conseguia se manter no mesmo emprego e assim por diante.
O Jung vai dizer que em uma determinada situação, ela basicamente brigou com ele, terminou e foi para uma cidade chamada M, que ele não deixa claro qual é a cidade, para descansar e relaxar. Chegando lá, ela ficou algum tempo trabalhando, mas ela enjoou e voltou para casa. Ao voltar para casa, ela encontrou esse namorado na estação de trem. Ela basicamente ficou tão irritada por ter encontrado ele que ela voltou para o trem e voltou para a cidade da qual ela tinha vindo. Mas chegando na cidade, ela se arrependeu da ideia e voltou novamente para Zurique. Né? Então, basicamente, ela fez 3 viagens, sendo que essa viagem durava 2 horas, ou seja, ela passou 6 horas nesse trem por conta da inconstância emocional dela e de não conseguir tomar uma decisão sobre o que ela ia fazer. Ao voltar e chegar em Zurique, ela estava tão instável que ela foi para um hotel, conheceu um estranho e basicamente passou a ter conversas eróticas com esse estranho na frente dos outros, no bar do hotel, e acompanhou ele até o banheiro, o que nessa época era um escândalo. Por isso, a família dela acabou internando ela num hospital psiquiátrico, que era onde o Jung trabalhava. Durante a estadia dela no hospital, o Jung vai descrever ela como uma paciente muito eufórica, né? de boa lábia, ou seja, ela conversava muito bem, ela se comunicava muito bem, todo mundo gostava dela, ela era uma paciente muito divertida, ele vai colocar, e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma paciente que tinha atitudes como ela se erotizava demais, ela também tinha uma tendência de tentar seduzir os médicos e, em um determinado momento, o Jung vai colocar que ela chamou um médico para visitá-la no quarto dela, intimamente. Esse médico se recusou e ela acabou tentando, ameaçando, não chegou a tentar, mas ameaçando tentar suicídio e tendo uma crise depressiva naquele momento. O Jung vai narrar que ela não durou muito e que ela voltou ao estado eufórico logo em seguida. Ou seja, ele vai dizer também que ela tinha esses estados de depressão e de euforia, mas que nenhum deles era muito longo, que ela voltava a um estado relativamente natural, mas ela tinha ataques de fato de euforia e ataques depressivos, o que hoje em dia a gente poderia talvez colocar no lugar de uma bipolaridade aqui, né? Mas o Jung vai narrar com uma distimia maníaca, né? Ou seja, essa questão toda não está necessariamente ligada a uma mania pura, né? Ou seja, ela ainda tinha uma vida, ela conseguia viver a vida dela, mas ela tinha todas essas oscilações aí, essas dificuldades de lidar com regras, de lidar com comportamento moral também. O ponto que Jung vai trazer, que é importante, é dizer que ela, em todo lugar que ela passou, as pessoas gostavam muito do trabalho dela, ela era muito ativa, muito produtiva, ela fazia muitas coisas, e que isso tem a ver também com a questão da euforia, né? Então, ela não tinha dificuldade de conseguir empregos ou de ficar nos empregos. Ela enjoava e, basicamente, ela durava o tempo que levava para ela conhecer as pessoas, conhecer o trabalho, e aí ela precisava de uma coisa nova e ela saía fora. Ele vai colocar que isso tudo tem muito a ver com a distimia maníaca, porque dentro daquelas características que ele trouxe para esse diagnóstico, ela tem basicamente todas essas, né? Que é a dificuldade de lidar com regras, a dificuldade de lidar com a moralidade, a fuga de ideias, a questão do egocentrismo, né? Por exemplo, aquela questão dela querer se candidatar a ser domadora de leões, em um determinado momento ela fez isso, então tem muitas dessas características aqui, por isso ele traz esse caso, para demonstrar essa condição que ele chama de distimia maníaca, né? E é isso, por hoje então a gente termina aqui, amanhã eu vou trazer o próximo caso, no qual ele narra para contextualizar esse contexto e para contextualizar esse diagnóstico que ele está, de certa forma, inventando aqui, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tenha uma boa noite.